favor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 11. O texto sobre a ressurreição de Lázaro. Senhor nosso Deus, abençoa-nos pelo Teu poder. Que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No entanto, ó Deus, aqui estamos nós, numa dependência total do Senhor. Ai de nós se Deus não falar. Ai de nós se Deus não agir, não se manifestar. Mas, Senhor, tudo que façamos, quer em palavras, quer em obras, façamos para a glória de Deus, é o que a Tua palavra nos diz. E nós te pedimos aqui, glorifica-te no nosso meio, Pai. E abençoa essa palavra, que ela caia em bom solo e que produza em nós o efeito que o Teu Espírito deseja que aconteça em nós. No nome de Jesus, amém e amém. Nós conhecemos a narrativa da ressurreição de Lázaro, de todo o episódio em que Cristo, já ciente do que passaria, Cristo se demora. Cristo não vai imediatamente. Havia um propósito para o qual Jesus estava, então, se demorando a ir para encontrar-se com Lázaro, com Marta, com Maria. E como teve que o Senhor ter paciência? Eu diria o seguinte, muitos podem imaginar que Marta, Maria, inclusive o próprio Lázaro, enfermo, mortalmente enfermo, estavam esperando ao Senhor Jesus. E então, como eles tiveram que ter paciência, mandaram a mensagem. Lázaro estava enfermo, Jesus poderia ir ao seu encontro, mas Jesus se demora. Havia um propósito maior. O propósito maior não era tão somente curar a Lázaro, mas ressuscitar a Lázaro. E Jesus também teve que exercitar uma paciência. A paciência de não ceder a um impulso de ir curar ao seu amigo Lázaro, de se deter, de esperar, para que o propósito maior fosse cumprido. E é justamente nesse esperar por Jesus é que eu gostaria de falar. Não vou falar sobre a ressurreição, que foi maravilhosa, que foi extraordinária, mas falar sobre o ato de esperar. Aqueles que esperavam, deles foi necessário paciência, mas Jesus, que se demorou, dele também foi necessário paciência. E sabe, nós estamos também a esperar por Jesus, a esperar a volta de Jesus. E falando sobre a sua volta, Jesus, em uma parábola, diz, em se demorando o noivo. Mais de uma vez, Jesus fala sobre o demorar. E agora, a minha pergunta é, por que
tarda o Senhor? Por que o Senhor demora? Porque há um propósito maior. Jesus não se demora apenas por se demorar. Jesus se demora com um propósito. E se nós devemos esperar, como a Bíblia diz, esperei com paciência ao Senhor. Ao Senhor esperei. Como eu devo esperar? Devo esperar que a promessa do Senhor, a promessa da sua volta se cumpra. E como se cumprem as promessas do Senhor? Como elas são obtidas? A Bíblia diz, com fé e com paciência. Então é necessário que eu espere, e espere a volta de Cristo. Agora, pego esse texto e aplico a volta de Cristo. Esperando com paciência e com fé. Não apenas esperando com fé, não apenas esperando com paciência, mas com fé e com paciência. Que Ele também está pacientemente esperando vir ao nosso encontro. Não era apenas a paciência de Marta, a paciência de Maria, era a paciência de Cristo. Não é apenas a paciência minha, tua, da igreja, é a paciência de Cristo. Porque eu posso te garantir que Cristo deseja muito mais vir ao nosso encontro do que nós desejamos que Ele volte. Por mais que desejemos, por mais que o amemos, não podemos comparar de forma nenhuma o quanto nós o amamos com o quanto Ele nos ama. Ele nos ama. E por isso, nós devemos esperar, como o salmista diz, esperei com paciência no Senhor. No Senhor esperei com paciência. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e livrou-me de todos os meus dissabores. Em nossos dias, a igreja vive grandes desafios ao redor do mundo. A igreja na nossa realidade, a igreja na realidade da igreja perseguida, a igreja de Cristo vive grandes desafios. Por causa das dificuldades, muitos desejam que Jesus volte logo e termine de uma vez por todas com todos esses problemas. Como Marta e como mesmo Maria disseram ao Senhor, eu sei, Senhor, que se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, meu irmão teria sido curado. Ou seja, o problema pelo qual nós estamos vivendo, se o Senhor estivesse aqui, nós não estaríamos vivendo esse problema. Eu não viveria este luto se o Senhor estivesse aqui. Eu não teria esta dor se o Senhor estivesse aqui. Meu irmão não permaneceria doente, enfermo, meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui. Querer a volta de Cristo, querer que Cristo venha e venha logo, é algo bom. Ter fé que Cristo resolve o problema também é algo bom. E como elas duas manifestaram, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso também é fé.
Mas a realidade da igreja não é fugir, mas enfrentar as dificuldades, as adversidades e os problemas, vencendo, combatendo o que a Bíblia chama de o bom combate da fé. Nós precisamos, como igreja, entender que, na realidade, o destino da igreja não é fugir, mas é combater e triunfar. Esse é o destino da igreja. No dia em que Jesus iria ressuscitar a Lázaro, ele finalmente chegou. E a postura dessas duas irmãs foi bem distinta, uma e da outra. Eu convido você, então, a ler comigo o texto que se encontra nesse capítulo 11 do Evangelho de João, do versículo 20 ao versículo de número 22. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas preste atenção o que ela acrescenta. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. A Deus seja glória por esta palavra e que Deus abençoe a sua palavra e nossas vidas no nome de Jesus Cristo. Duas posturas, sem ser chamada propriamente, Marta, a se enterar que Jesus chegava, foi ao seu encontro. Maria, porém, permaneceu sentada. Meus irmãos, eu quero dizer que Marta e Maria são pessoas, e foram pessoas, maravilhosas, extraordinárias, grandes amigas do Senhor Jesus Cristo, que Lázaro era seu amigo e irmão destas. Conhecemos e falamos muito da narrativa de quando Jesus, na casa de Marta e Maria e Lázaro, que Maria escolheu a melhor parte, ficando aos pés do Senhor, ouvindo a Jesus. E Marta estava aflita, caminhando de um lado para o outro, porque preparava tudo para atender a todos, a Jesus e todos que estavam com ele. E Jesus diz: Marta, Marta, você está muito aflita. Pouco é necessário, ou mesmo uma única coisa é necessária. E, por causa disso, nós temos colocado Marta como uma pessoa com uma má escolha. Ela não fez uma má escolha. Maria fez uma escolha melhor. E aquilo que Maria escolhera, isso não seria tirado de Maria. Ela escolhera ouvir a Jesus. E eu espero que todos nós possamos fazer esta que é a melhor escolha. Escolher Jesus, escolher ouvir a Jesus, escolher estar aos pés de Jesus. Servir a Jesus é bom, ouvir ao Senhor é ainda melhor. De modo
que possamos ouvir ao Senhor. Mas naquele dia, houve uma diferença de postura das duas irmãs, e que aqui vejo a postura de Marta como uma postura que eu gostaria de elogiar. Porque Marta não ficou esperando. Marta foi ao encontro. E é isto que eu quero chamar a atenção. Mais uma vez eu digo, sobre essas duas irmãs, não é que uma fez o certo e outra fez o errado. Uma fez algo certo e outra também fez algo certo. Servir a Jesus era algo certo, servir aos que estavam com Jesus era algo certo, ouvir a Jesus, aos pés de Jesus, era algo melhor. Era igualmente certo, mas era melhor. Esperar a Jesus é algo certo. Ir ao encontro de Jesus é melhor. Você está me entendendo? Muitos da igreja estão, digamos, se entregando ao seu luto. O luto é um processo. O luto é, inclusive, necessário. Mas o luto pode nos levar a uma imobilidade. A tristeza, a dor, o luto podem nos levar a uma imobilidade. Ambas estavam de luto. Mas aquela tristeza na vida de Maria a deixou inativa naquele momento. E na vida de Marta, houve uma atitude dinâmica, porque quando você vai ao encontro, é necessário mover-se a um dinamismo. Marta, eu diria, sobre Marta e Maria, uma coisa que há muito tempo, quando li esse texto, veio ao meu coração, que Maria permaneceu no luto, mas Marta foi à luta. E a igreja não pode permanecer numa melancolia ou numa tristeza que poderá levar a igreja a uma espécie de estagnação, poderá levar a igreja a uma, melhor do que a palavra estagnação, a uma imobilidade. Ficar aonde está, esperando. Sabemos que Jesus mandou chamar Maria. E quando Maria ouviu que o Senhor a chamava, ela também venceu o seu estado de tristeza, de melancolia, de luto, e foi ao encontro de Jesus. E não só foi, a Bíblia diz que ela correu ao seu encontro. Mas eu volto para a atitude de Marta, e creio que nós, como igreja, hoje que muito se fala na volta do Senhor Jesus, uma atitude, ao meu ver, digo eu, incorreta, é quando nós dizemos, bem, Jesus vai voltar, eu vou sentar e vou esperar. Não, Jesus vai voltar, eu vou me levantar e eu vou ao seu encontro. Eu não vou ficar esperando inativamente. Eu vou ao seu encontro ativamente.
vou ao encontro do Senhor Jesus Cristo. É isto que o Senhor deseja de nós. E o que está em todo aquele que vai ao encontro do Senhor, que entra nesse processo, nesse mover dinâmico de ir ao encontro do Senhor? Esta frase: eu sei, Senhor, que aconteceram coisas, que estamos vivendo uma realidade dura, difícil, era o que elas estavam vivendo. Senhor, meu coração está triste, eu estou de luto, mas não importando a luta, não importando as dificuldades, não importando a tristeza que possa existir na nossa vida, pois a Bíblia também diz: está alguém triste? Ou seja, nós podemos entristecer, nos entristecer. Ore. Essa é a atitude de quem está triste. Vamos orar. Está alguém alegre? O que a Bíblia diz? Cante louvores. Devemos ter a atitude certa diante da realidade que estamos vivendo. A hora para rir, a hora para chorar. Mas quando estamos tristes, o que devemos fazer? Devemos orar. Ainda que em meio a lágrimas, devemos orar. Sem mencionar que a Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Ou seja, que a tristeza não nos impeça de orar. Porque eu volto a dizer, o luto, a tristeza, pode nos levar, não quer dizer que vá sempre nos levar a estarmos estagnados, inativos, a nos sentarmos em cima da nossa dor e ali ficarmos, a permanecermos aonde estamos. Mas quando nós temos a atitude de, mesmo no meio da nossa dor, mesmo no meio da nossa dificuldade, a irmos num ato de fé. E o que eu amo é a expressão que Marta fala: mas também sei que, mesmo agora que se foi toda a esperança, mesmo agora que meu irmão está morto, mesmo agora que tudo me diz que não há mais como mudar nada, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Eu sei que para Ele nada é impossível. Essa é a postura de quando a igreja não fica sentada dentro de seu próprio problema, de sua própria dor, mas ela se levanta e vai ao encontro do Senhor. Eu estou esperando ao Senhor, mas esperar ao Senhor não é algo estático. Muito ao contrário, a maneira correta de esperar ao Senhor é fazer algo dinâmico. É ir ao encontro do Senhor. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Os que esperam no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar parado. A Bíblia diz: voam como águias. Eles renovam suas forças. Voam como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Veja, esperar ao Senhor é algo dinâmico.
os que esperam no Senhor não ficam parados, sentados, esperando ao Senhor. Eles voam, eles correm e eles caminham. Essa é uma espera dinâmica. É uma espera que eu não espero tão somente o Senhor vir a mim. Eu vou ao seu encontro. A igreja tem que ir ao encontro do Senhor. Alguns tratam o momento deste encontro escatológico da volta do Senhor como uma grande fuga. A igreja não está neste mundo para fugir, para escapar. Há quem chame a doutrina do grande escape, ou da grande escapada. Não. A igreja que subirá é a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. É uma igreja triunfante. Nós temos que nos levantar, e nos levantar com fé, e ir ao encontro do Senhor. O Senhor vem, mas nós também estamos indo ao seu encontro. Nós somos como a expressão que Paulo fala, Maranata. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Eu vou ao seu encontro. Eu não vou apenas esperá-lo. Espero, mas eu me levanto e vou encontrar-me com Ele. Amado e querido Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos. Pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos dê essa postura de irmos ao Teu encontro, de não, Senhor, ficarmos imersos em nossas dificuldades ou desafios, numa melancolia por causa de nossas tristezas, que não nos rendamos a uma estagnação, que nos levantemos e possamos ir ao Teu encontro. Mas certamente que mesmo aqueles que estão estagnados, sentados, sendo consolados, mas ainda te esperam, que hoje ouçam, o Senhor te chama. E quando o Senhor nos chama, não há como não ir ao seu encontro. Mas nós não queremos esperar. Nós queremos, Senhor, ir ao encontro de Jesus. Ambas foram no final ao seu encontro. Porque Jesus vem a nós, mas Ele também espera por nós. Que o Senhor nos abençoe aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor.